Sabe quando aquele plano perfeito para a semana é desenhado com todo cuidado? Uhum. A agenda tá toda organizada, os objetivos estão divididos em passos super simples, a motivação tá lá no alto no domingo à noite. E aí? E aí chega a quarta-feira. Exato. Chega a quarta-feira e a sensação é de atropelamento por um trem de carga, né? A mente não foca de jeito nenhum, o corpo pesa o triplo e o plano vai completamente por água abaixo. É muito comum. Pois é. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise profunda aqui no The Deep Dive. Hoje nós vamos mergulhar nas nossas fontes e falar sobre a raiz exata dessa falha. Porque o problema, na esmagadora maioria das vezes, não é uma fraqueza de caráter, tipo falta de força de vontade. Não é mesmo. O problema real, gente, é a fadiga biológica. E assim, o mecanismo por trás dessa falha revela que aquele velho paradigma, sabe, de focar só na gestão do tempo ou em dicas de produtividade, isso está fundamentalmente incompleto. Aham. O que os nossos materiais de hoje nos mostram de forma bem inescapável é que a vitalidade mental e física é o combustível literal das nossas ações. Literal. É. A verdadeira chave para uma motivação sustentável, para alcançar objetivos de verdade, não é tentar espremer mais tarefas num relógio, sabe? Mas sim gerir, otimizar e proteger a energia celular do cérebro. E é exatamente por isso que a nossa missão de hoje é desconstruir as 10 recomendações que são super fundamentadas pela ciência para gerar o que os textos chamam de energia cerebral ilimitada. Uau! Então vamos olhar para a máquina humana. Eu tô bem animada para isso. Comemos ou a quantas horas dormimos, né? O nosso objetivo hoje é amarrar essas 10 áreas e revelar a neurociência nua e crua por trás da energia diária. E, bom, antes de começarmos, deixo um convite para quem ouve a gente. Legal, qual? Enquanto a gente navega por cada um desses pilares, façam uma autoavaliação mental. Numa escala de 1 a 10, quanta atenção estruturada tem sido dada a cada uma dessas áreas? O resultado final dessa conta costuma explicar muitos dos nossos cansaços inexplicáveis. Ok, vamos desvendar isso então. Para falar de energia, a lógica dita que a gente precisa começar pela matéria-prima literal que entra no sistema, que é a alimentação. Com certeza. Como a bateria de um smartphone de última geração, Boa analogia. né? Quando a gente passa por um dia estressante e decide compensar comendo, sei lá, um pote de sorvete ou alimentos ultraprocessados cheios de açúcar refinado, é como se abríssemos uns 50 aplicativos pesados para rodar em segundo plano tudo de uma vez. A bateria vai drenar em poucas horas e o aparelho vai superaquecer. É bem por aí. E a biologia do superaquecimento, nesse caso, é muito real, sabe? O açúcar refinado não é apenas um combustível ineficiente, ele atua como um agente de caos metabólico. Caos metabólico. Chamado de estresse oxidativo. Quando introduzimos açúcar refinado em excesso, a gente multiplica essa ferrugem. Nossa! E isso provoca inflamação crônica. A inflamação no cérebro debilita a função cognitiva quase imediatamente. E, a longo prazo, está ligada a quadros bem severos de depressão. Que perigo! Por outro lado, quando fornecemos alimentos ricos em antioxidantes, estamos mandando pequenos exércitos para neutralizar esses radicais livres. É por isso que a dieta muda o humor. Faz todo sentido. E, aprofundando nisso, os textos trazem a pesquisa da doutora Lisa Mosconi, que é neurocientista e nutricionista. Ela mapeou que o cérebro humano precisa de 45 nutrientes diferentes para funcionar na sua capacidade máxima. Exato. Mas aqui tem um ponto de confusão que eu preciso questionar. Lendo o material com atenção, a doutora Mosconi explica que o próprio cérebro cria a grande maioria desses nutrientes por conta própria. Ora, se o cérebro é essa fábrica autossuficiente e isolada, por que o que colocamos no prato importa tanto assim? Então, essa é a grande armadilha do raciocínio, sabe? O cérebro é, de fato, uma fábrica espetacular. Mas toda fábrica tem uma linha de montagem que depende de fornecedores externos. Ah, entendi. Ele fabrica a maioria dos compostos, mas os nutrientes restantes, que são super essenciais, não podem ser sintetizados internamente. Eles precisam ser importados via corrente sanguínea a partir do intestino. Tá, e se a importação falhar? Se a dieta for pobre, esses materiais importados não chegam.
E se falta uma única peça na linha de montagem, a produção inteira de neurotransmissores importantes, tipo a serotonina ou a dopamina, simplesmente congela. Caramba! E é por isso que a qualidade da importação dita o ritmo da fábrica. Exatamente. Os textos listam vários superalimentos, mas em vez da gente apenas passar uma lista de compras aqui, vamos olhar para o mecanismo de alguns deles. O brócolis, por exemplo. Por que uma árvore em miniatura verde ajuda o cérebro? O texto menciona a vitamina K. É que o papel da vitamina K vai muito além da coagulação sanguínea, que é o que a maioria das pessoas conhece, né? No cérebro, ela é fundamental para formar esfingolipídios. Esfingo o quê? Esfingolipídios. De forma simplificada, esses são os blocos de gordura que compõem a estrutura das próprias células cerebrais. Construir células sem isso é como tentar construir uma casa com tijolos esfarelando, sabe? Nossa, não dá. Não dá. A memória depende diretamente da integridade estrutural dessas células. E eu tenho que puxar a sardinha pro meu favorito da lista, que é o chocolate preto. Ah, sim. O material é super claro ao dizer que quanto maior o teor de cacau, melhor. E o segredo aqui são os flavonoides. Eles basicamente mandam um sinal para o corpo produzir óxido nítrico que relaxa e dilata os vasos sanguíneos. Ou seja, mais sangue fluindo em sua existência significa mais oxigênio chegando direto ao córtex pré-frontal. É tipo foco engarrafado em forma de cacau. Eu fiquei super feliz lendo isso. É uma ótima notícia. Mas, bom, sabendo que ninguém tem uma dieta perfeita todos os dias, né, as fontes apontam a suplementação como um plano de contingência. O Max Lugavere fala muito sobre os fosfolipídios DHA. O que é exatamente isso e por que o cérebro precisa tanto? O DHA é um tipo de ácido graxo ômega 3. Pensa nas membranas das células cerebrais como o envelope que guarda a célula. Certo. Se esse envelope for feito de gorduras ruins, ele fica rígido como uma parede de tijolos. Quando os neurotransmissores tentam enviar mensagens de humor ou foco, a mensagem bate na parede e cai. O DHA torna essa membrana incrivelmente fluida e flexível. Ah, que legal. É como transformar a parede de tijolos numa luva de beisebol maleável, sabe? Pronta para agarrar qualquer sinal químico na mesma hora. Sem DHA, a comunicação neural fica muito lenta. Impressionante! Então, nós já garantimos o combustível premium e os aditivos corretos para o motor. Mas não adianta ter a melhor gasolina do mundo se o carro ficar trancado na garagem o ano inteiro, né? Acumulando poeira e sujeira. Nem um pouco. A forma como o corpo processa esse combustível depende inteiramente do exercício físico e do sono. E a biologia do exercício é muito mais louca do que apenas queimar calorias. Com certeza. Tem um estudo da Universidade da Colômbia Britânica que demonstrou que o exercício aeróbico regular, sabe, aquele que eleva a frequência cardíaca, ele literalmente aumenta o volume físico do hipocampo, que é a área do cérebro vital para a aprendizagem e memória verbal. E o mecanismo causal para esse aumento de volume é uma proteína chamada BDNF. O que é isso? É a sigla para fator neurotrófico derivado do cérebro. Funciona assim: quando o coração bombeia rápido, o corpo entende que está em modo de exploração ou sobrevivência, e aí libera o BDNF. Ele age exatamente como um fertilizante para o cérebro. Um fertilizante? Sim. Ele rega as conexões neurais, estimulando o crescimento de novos ramos e fortalecendo os antigos. É crescimento físico real gerado pelo suor. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se o exercício constrói e fertiliza, o sono limpa o terreno. Exato. Durante muito tempo, existiu esse mito de que dormir era apenas desligar a máquina. Mas a doutora Jean Kim e o Dr. Jeff Iliff revolucionaram essa visão. O sono é um processo ativo de faxina pesada. Durante o dia, o simples ato de pensar e existir gera um lixo metabólico. E o cérebro adia a limpeza desse lixo porque está ocupado demais nos mantendo vivos e trabalhando, né? O que acontece quando os olhos se fecham e a gente entra no sono profundo é uma maravilha da biomecânica. O cérebro entra num ciclo de lavagem. Como assim? As próprias células cerebrais encolhem fisicamente um pouquinho. Sério? Sério.
Esse encolhimento cria espaço para que o líquido cefalorraquidiano inunde os caminhos e hiperperfunda o cérebro. É como se alguém ligasse uma mangueira de alta pressão para lavar as ruas de uma cidade à noite. Esse fluido expulsa neurotoxinas acumuladas, incluindo uma bem famosa chamada proteína amiloide beta. Que é exatamente a substância associada à formação de placas no mal de Alzheimer. Essa mesma. E, olha, a analogia que o Dr. Iliffe usa no texto me marcou muito. Ele compara o cérebro privado de sono a uma cozinha onde preparamos refeições complexas o dia todo, mas, decidimos parar de limpar as bancadas durante um mês inteiro. Eca. Né? Em questão de dias, a sujeira atrai pragas, o cheiro fica insuportável e, o mais importante, torna-se fisicamente impossível cozinhar uma nova refeição ali. Esse que acontece com a aprendizagem sem o sono. O ambiente fica inabitável para novas memórias. A falta de sono impede a consolidação das informações. O conhecimento do dia anterior simplesmente não se fixa, porque o ambiente neural está abarrotado de detritos químicos. Só que aqui nós precisamos encarar um problema prático. Os textos falam que o exercício ajuda no sono, mas muita gente tenta aplicar isso e falha. Acontece muito. A pessoa diz poxa, eu corri uma esteira até não aguentar mais hoje à tarde, cheguei em casa exausta e agora são 3 da manhã e eu tô aqui olhando para o teto sem conseguir fechar os olhos. A ilusão da pílula mágica do exercício parece desmoronar na prática para quem tem insônia crônica. E a ciência reconhece totalmente essa frustração. Tem um estudo bem robusto da Universidade Northwestern que focou exatamente nesse descompasso. E o que eles descobriram é que o efeito do exercício no sono não é agudo. Ele não acontece de um dia para o outro. Se alguém começar a treinar hoje, é muito provável que continue dormindo mal esta noite. E mais, o estudo mostrou que mesmo após 8 semanas de treino contínuo, as melhorias no sono ainda eram estatisticamente irrelevantes. 8 semanas? A paciência da nossa cultura imediatista já teria evaporado no 3º dia de academia sem resultados na cama. Essa é a barreira crítica. Mas o estudo continuou. Aos 4 meses, ou seja, 16 semanas de atividade física consistente, os resultados explodiram. Uau! Os participantes começaram a dormir, em média, 1 hora e 15 minutos a mais por noite, com uma qualidade muito superior. E por que demora tanto? O motivo disso é que a insônia crônica desregula a própria arquitetura do ritmo circadiano. O exercício não atua como um sedativo imediato. Ele atua como um pedreiro reconstruindo as fundações do relógio biológico. E reconstruir fundações leva meses de trabalho estrutural contínuo. Então, com tempo e persistência, nós alinhamos a limpeza noturna, a fertilização dos exercícios e o combustível da dieta. O hardware interno está operando perfeitamente. Mas, nenhum ser humano vive num vácuo de laboratório. Claro que não. O cérebro reage violentamente ao ambiente externo. O ar que entra nos pulmões e as pessoas que nos cercam são, surpreendentemente, parte da nossa equação de energia. O impacto do ar é subestimado de uma forma alarmante. Tem um levantamento monumental de 2018, publicado na The Lancet, que é uma das revistas médicas mais prestigiadas do mundo, que estabeleceu que a poluição atmosférica está implicada em até 30% de todos os casos de acidente vascular cerebral, os AVCs, no mundo inteiro. 30%? Gente, eu fiquei chocada com isso. Como algo invisível causa tanto dano vascular? A mecânica é meio assustadora. As micropartículas presentes na poluição do ar, especialmente a fuligem de veículos e indústrias, são tão minúsculas que não ficam presas nos pulmões. Elas passam, Elas atravessam a barreira pulmonar, entram na corrente sanguínea e viajam até o cérebro. Lá, elas agem como invasores microscópicos, ativando uma resposta inflamatória do sistema imunológico. É um estado de alerta constante que desgasta os vasos sanguíneos, sabe? Aumentando o risco de demência e roubando a clareza mental do dia a dia. Credo! E a purificação do ambiente vai além do ar invisível e chega ao visível, né?
O material fala sobre aplicar um método de organização extrema, tipo estilo Marie Kondo, nos espaços de trabalho. Aham. Porque ter dezenas de papéis, canetas e cabos bagunçados ao redor do computador exige que o cérebro gaste energia de fundo apenas processando e ignorando esses objetos visuais. É um dreno de energia subconsciente. Mas avançando no ambiente, de todas as influências externas detalhadas, a mais intrigante para mim é o que os pesquisadores chamam de dieta social. Ah, essa parte é incrível. A ideia central aqui é que o cérebro também metaboliza e consome as pessoas com quem passamos tempo. Aquele conceito amplamente repetido pelo autor Jim Rohn, de que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos, isso não é apenas poesia de autoajuda, é neurobiologia documentada, sabe? A Universidade de Temple conduziu um estudo bem revelador focando em adolescentes. O que eles descobriram? Eles observaram que a simples presença de colegas no mesmo ambiente alterava completamente o comportamento de risco do indivíduo comparado a quando eles estavam sozinhos. Mas qual é o mecanismo por trás disso? Os nossos amigos se tornam literalmente os programadores do nosso sistema nervoso? É exatamente isso. O pesquisador líder notou que o sistema do cérebro encarregado de calcular recompensas, o sistema dopaminérgico, sobrepõe-se intensamente com o sistema de processamento de informações sociais. Ah, estão interligados. Muito. Quando estamos cercados por pessoas que desvalorizam o sono, que se alimentam mal ou que reclamam de tudo, o nosso cérebro lê esse comportamento através de neurônios espelho e recalibra o que é considerado um risco aceitável ou um comportamento normal. Entendi. A nossa capacidade de tomar boas decisões metabólicas é meio que sequestrada pela tribo ao nosso redor. A nossa biologia imita a biologia do grupo. Faz sentido. E já que tocamos em perigos externos, há uma recomendação nos textos que soa quase cômica, de tão óbvia, mas que estatisticamente ceifa milhões de mentes brilhantes, que é a proteção física. Pois é. A carcaça do nosso motor. Porque só existe um cérebro por vida. Se alguém recebe um carro aos 18 anos com a condição de que nunca vai poder trocar, essa pessoa ia fazer polimento diário e fugir de qualquer risco de colisão. Sem dúvida. No entanto, andar de moto em alta velocidade ou praticar esportes de alto impacto sem capacete é colocar a máquina mais complexa do universo em risco de perda total num milissegundo. Usar equipamentos de segurança é, assim, o pré-requisito zero para energia cerebral ilimitada. E uma vez que o hardware está blindado contra traumas físicos, com combustível limpo e rodeado por boas influências sociais, a gente chega à última fronteira anatômica da nossa análise. Profunda. O software. Isso. Precisamos examinar o software interno. Mais especificamente, os vírus operacionais que a própria mente cria e instala, consumindo toda a largura de banda da nossa energia. Cozinha infestada de formigas no chão e nas paredes. Nossa! Ao ver aquela profusão de insetos, algo clicou. Ele percebeu que a mente dos pacientes dele estava exatamente naquele estado de infestação. O texto original em inglês chama isso de ants. Que em inglês é formiga. Exatamente, é a sigla para Automatic Negative Thoughts. Nós podemos entender isso como uma infestação de pensamentos negativos automáticos. São aqueles vírus mentais que surgem do nada, sussurrando falhas. O grande perigo desses pensamentos automáticos é o paradoxo da limitação, sabe? A literatura aponta que a mente humana é excelente em provar que ela mesma está certa. Se alimentarmos a ideia automática de sou muito velho para aprender esse software novo, ou não sou inteligente o suficiente para essa promoção, o cérebro literalmente desativa as redes de busca de soluções. É um boicote. Total. Lutar pela permanência das próprias limitações garante que elas nunca desapareçam. E a consequência disso não é apenas emocional, sabe? É estritamente química, porque viver com essa negatividade automática constante gera estresse crônico. E os nossos materiais mostram que o estresse altera profundamente a arquitetura física do cérebro. Mas como exatamente essa mudança acontece? Tem um artigo do blog médico Harvard Health que ilustra perfeitamente esse sequestro estrutural.
Quando o corpo se sente ameaçado, seja por um predador ou por um prazo impossível no trabalho, as glândulas adrenais jorram cortisol no sangue. Que é o hormônio do estresse. Isso. A curto prazo, o cortisol salva vidas, direcionando a energia para os músculos para lutar ou fugir. O problema é a exposição prolongada. Entendi. Cientistas observaram que mamíferos sob estresse crônico perdem conexões e sofrem atrofia real no córtex pré-frontal, que é a área logo atrás da testa responsável pelo pensamento lógico, planejamento e controle de impulsos. Atrofia mesmo. Atrofia. E, simultaneamente, a amígdala, o centro de processamento de medo e ameaças primais, não só fica mais ativa, como cresce em tamanho físico. O cérebro focado no pensamento profundo encolhe e o cérebro paranoico, que só enxerga ameaças, aumenta. É o sequestro perfeito. Exato. A grande questão é como revertemos essa atrofia pré-frontal, tipo, como esvaziamos a lixeira desses vírus mentais e devolvemos as rédeas para a lógica. Os documentos apontam duas estratégias complementares extremamente eficazes para reverter isso. A primeira é a prática estruturada da meditação e atenção concentrada. Mas, como funciona essa limpeza na prática? Porque muita gente torce o nariz para essa palavra, achando que meditar significa sentar no topo de uma montanha silenciosa e tentar esvaziar completamente a mente de qualquer pensamento, o que é quase impossível. Não é. E os textos citam a pesquisadora Ariel Garten exatamente para implodir esse mito. Meditar não é esvaziar a mente de forma alguma. A mente foi desenhada para gerar pensamentos. Faz sentido. A meditação é, na verdade, um treinamento rigoroso de redirecionamento de foco. É sentar-se e focar a atenção na própria respiração, por exemplo. O pensamento de que o prazo do projeto é amanhã vai surgir. Claro que vai. O exercício não é evitar o pensamento. É perceber que ele surgiu, reconhecer que ele não é o momento presente e trazer o foco de volta para a respiração. É a musculação de desapegar do estresse. Que legal. O impacto fisiológico disso é massivo. Um estudo liderado pelo Dr. David S. Black revelou que essa prática melhorou drasticamente a qualidade do sono em adultos mais velhos com distúrbios crônicos de insônia. Eles pararam de levar os problemas do dia para o travesseiro. E a segunda estratégia abordada para combater a atrofia do estresse é meio surpreendente, que é a aprendizagem de coisas novas. Pois é. Quando pensamos em relaxamento mental, a última coisa que vem à cabeça é estudar algo difícil. Mas a lógica por trás disso é brilhante. É o poder da neuroplasticidade forçada, né? Quando alguém se propõe a aprender um novo idioma exótico, a tocar um instrumento ou a escrever linhas de código de programação, o cérebro é obrigado a construir novas autoestradas neuronais. Ele tem que trabalhar. Isso. O córtex pré-frontal precisa se reativar e se engajar para formar essas novas vias. É anatomicamente impossível que o cérebro permaneça enclausurado num ciclo repetitivo de ansiedade e estresse se toda a energia celular está sendo redirecionada para expandir novas redes físicas. A estagnação intelectual fortalece o estresse, sabe? A aprendizagem constante é o seu antídoto estrutural. Então, o que isso tudo significa na nossa rotina prática? Chegamos ao momento de conectar todos os fios que puxamos hoje. Se voltarmos para aquela sensação de falha na quarta-feira à tarde, fica cristalino que não há planejamento perfeito que resista a uma máquina esgotada. Com certeza. A energia cerebral ilimitada não cai do céu. Ela é meticulosamente fabricada. Ela surge quando garantimos a importação de matéria-prima através da dieta e suplementos. Ela se consolida quando deixamos o ciclo ativo do sono lavar as toxinas metabólicas como a amiloide beta. Ela cresce quando oxigenamos os tecidos através do exercício aeróbico a longo prazo. Ela se sustenta quando depuramos o ar e o círculo social ao nosso redor. E ela floresce quando paramos o sequestro do cortisol, desinfetando ativamente os pensamentos automáticos e expandindo o córtex com novos aprendizados. Olha, trata-se de uma sinfonia biológica interdependente. E, bom, resgatando aquele desafio que a gente lançou no início da discussão, né? A avaliação mental de 1 a 10 nessas áreas.
Verdade, a avaliação. A conclusão extraída de todas essas pesquisas não é que devemos tentar mudar nota 2 para nota 10 em tudo até amanhã de manhã. Isso não existe. O conselho prático das fontes é a progressão mínima. Um passo imediato, sabe? Um passinho de cada vez. Pode ser a simples escolha de trocar um lanche açucarado por um pedaço de chocolate muito escuro hoje à tarde para estimular o óxido nítrico, ou separar exatamente 3 minutos de relógio antes de dormir hoje para observar a respiração e treinar o desapego dos pensamentos. A constância de pequenos ajustes biológicos altera o destino do sistema como um todo. Exatamente. Começar pequeno é a única forma de enganar nossa resistência inata à mudança. E antes de encerrarmos o nosso papo de hoje, fica aqui uma provocação para quem está acompanhando a gente. Um pensamento que une tudo que foi destrinchado. Nós vimos em detalhes que a arquitetura do cérebro humano possui uma neuroplasticidade incrivelmente maleável. Ele se molda fisicamente para sobreviver e se adaptar ao ambiente imediato em que é colocado. Seja o alimento que o nutre, o oxigênio que o banha, a presença prolongada de ameaças percebidas ou as vozes das pessoas ao redor. É verdade. Se a maquinaria neural literalmente muda de forma e tamanho para espelhar as demandas externas, o que será que a nossa dieta moderna de hiperconexão, com notificações que nunca silenciam e o consumo constante de indignação digital diária está construindo fisiologicamente dentro das mentes humanas a longo prazo? Excelente ponto. Através dos nossos micro-hábitos diários invisíveis, será que as pessoas estão construindo córtex pré-frontais otimizados para a clareza e a concentração duradoura? Ou estão operando rotinas que são o laboratório perfeito para o cultivo de amígdalas do tamanho de nozes, especializadas apenas em estresse crônico e sobrevivência ao caos? Olha, essa é, sem dúvida, uma das reflexões mais urgentes do nosso tempo. Porque as consequências das nossas escolhas biológicas definem não apenas como a gente se sente na quarta-feira, mas a própria estrutura das nossas mentes na velhice. O plano impecável da semana só sobrevive se a máquina que vai executá-lo for tratada com o respeito e o rigor biológico que merece. É importante manter isso em mente na próxima vez que a fadiga bater a porta. Muito obrigada a quem ouviu a gente do outro lado em mais essa investigação focada na ciência da energia. Continuem cultivando a curiosidade inabalável, protejam o hardware e até a próxima análise profunda.